Olá pessoal, nós estamos aqui com mais uma gravação do nosso canal Cristalizou. Hoje nós temos aqui mais uma convidada. Antes mesmo de apresentar, eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocínios. Nós temos a Pousada Lincoln na Praia Grande, no Caiçara. Então você que quer passar o final de semana ou um feriado, pode entrar em contato com a Pousada Lincoln. Nós também temos a Lancarte, distribuidora de papéis e lista de materiais escolares, materiais de escritórios. Você que precisar, é só entrar em contato com a Lancarte, que eles facilitarão o trabalho de vocês em relação a materiais escolares e materiais de escritórios. E nós temos também a Instaburg, uma hamburgueria na região do ABC. É o melhor hambúrguer que eu já comi. Então experimentem, todos os contatos estarão na descrição do nosso canal. E antes de qualquer coisa, eu peço a vocês que se inscrevam no canal Cristalizou, para que nós possamos continuar com o nosso conteúdo. E agora nós estamos aqui com a nossa convidada, a Dani. Ela vai trazer aí para nós uma palavra que vai renovar a sua fé, uma palavra de esperança e uma palavra que também vai estar impactando você que está nos assistindo, tá certo? Tudo bem, Dani? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer você estar aqui, abrindo as suas portas para nós, para a nossa equipe. E eu convido você a falar um pouquinho da sua transformação, do seu testemunho, como tudo isso aconteceu. Conta para nós e compartilha com o nosso canal, tá bom? Fica à vontade, a casa é sua. É um prazer também, né, estar aqui recebendo vocês na minha casa. Que Deus venha abençoar e agradecer vocês por esse trabalho, que é um trabalho muito importante, né? Sim. Um trabalho a qual resgata vidas, né? Verdade. Porque às vezes a pessoa pode ser impactada através de uma palavra, de um testemunho de alguém que está aqui no canal assistindo, né? Sim. E é um trabalho muito importante, que Deus venha continuar abençoando a vida de vocês. Amém. Muito obrigada. Bom, meu nome é Daniela, como você já falou, né? Eu tenho 35 anos hoje. Sim. Né? Na realidade, meu testemunho ele é um pouco diferente das outras pessoas que já estavam no mundo e vêm para a conversão. O meu é diferente porque eu nasci no berço evangélico. Sim. Então, eu fui criada dentro da igreja, eu fui apresentada no altar, né, desde pequenininha. Desde pequena também já cantava na igreja, já participava das coisas que eram dos céus, né? Então, assim, fui ensinada no caminho do Senhor, né? Meu pai e minha mãe já me ensinaram desde pequenininho. Certo. Mas, com o decorrer do tempo, eu entrei na adolescência, porém, entrei num casamento muito cedo, um casamento frustrado. Eu casei com 14 anos. Nossa. Então, com 17 anos, eu já estava me divorciando, né? Então, tudo isso mexeu comigo, mexeu com a minha cabeça, né? Foi aí que eu comecei a achar que eu tinha que viver minha vida. E esquecia E esquecia que a vida com Deus é a melhor coisa que existe, né? Então, um dia, num culto de jovens, eu vi uma pessoa falando de Deus, falando o que Deus tinha feito na vida dela, que Deus tinha resgatado ela, que tinha curado. E eu, na minha ignorância, eu cheguei a questionar com Deus. Eu falei assim, Senhor, mas eu não tenho nenhum testemunho para contar. Eu nasci no berço evangélico, eu nunca fiquei doente, eu nunca usei droga, eu nunca bebi, eu nunca fumei. Então, eu não tenho nada para contar. Mas eu esquecia que o maior dom que o Senhor tinha preparado para mim era eu estar na presença dEle, né? Era eu estar com Ele, era entender que eu não precisava conhecer as coisas do mundo. Mas na minha mente, como adolescente, como jovem, eu achava que para mim ter algo para contar que Deus tinha feito na minha vida, eu tinha que ter participado das coisas do mundo. E não é isso, né? Não. Só da gente estar na presença do Senhor é uma grande vitória, né? Sim. Só que eu, como jovem, como adolescente, eu achava que eu tinha que viver algo diferente lá fora para poder ter algo para contar de Deus. E quando assim você fala, finalizou, estava divorciada com 17 anos, você atribui isso aqui à juventude? Foi muito... Sim, a juventude e a não maturidade, né? Porque hoje a gente vê a molecada aí
né, querendo sair de casa, casar, achando que vai se livrar de pai, de mãe, que vai amadurecer, que vai ter responsabilidade. E as coisas não é assim. Casamento não é brincar de casinha. Quando você entra dentro de uma casa e você tem responsabilidades, você tem conta para pagar, você tem que entender que você ali agora é adulto e que não tem ninguém por você, só você e o seu cônjuge, as coisas são diferentes, entendeu? Então, na realidade, tudo começou a partir desse encerramento de casamento. Eu sempre fui da igreja, então eu era líder, eu era regente de jovens, ele era líder de jovens. E no fim, quando a gente vê, tudo começa a se desfazer. E aí o inimigo entra, né? É aí que as coisas começam a acontecer. Eu sempre, eu aprendi, né, assim, que na vida a gente aprende de tudo, né? Sim. Todos os cursos, todas as graduações a gente tem, mas a gente não aprende a ser marido e esposa. A gente não aprende em lugar nenhum, não. É com a vida. É com a né? vida. E quando a gente coloca realmente isso como um foco, né? Eu preciso aprender a lidar com o meu esposo, né? E assim por diante. Eu acho que quando a gente tem uma prioridade, aí a gente consegue ter um relacionamento mais frutífero, né? Sim, com certeza. É porque eu falo assim que a gente acha que a gente tendo a nossa independência, que a gente fazendo do jeito que a gente quer, vai ser melhor do que os nossos pais ensinou. Então esse é o problema da juventude e o nosso problema também quando era jovem, né? Ah, meu pai, minha mãe tá pegando no meu pé, então eu preciso sair de casa para poder mandar na minha vida e fazer tudo certo. E é aí que a gente se engana, né? Porque quando o pai e a mãe falam, o pai e a mãe ensinam, é porque eles têm razão, eles sabem, né, o que é melhor para você. A gente não sabe nada, com 14 anos o que você sabe? Não sabe nada da vida, entendeu? E aí é o que você falou, a vida é a melhor escola, porque ali você quebra a cara, ali você vai ter que aprender a chorar sozinho, ali você vai ter que aprender a resolver os seus problemas sozinho, e às vezes você não vai ter ninguém para te ajudar. Porque você se colocou naquela situação, entendeu? E eu me coloquei naquela situação. Aí você se divorciou e como é que foi? Nesse momento você estava afastada dos caminhos? Em qual momento que você reconcilia? Eu, na realidade, eu estava na igreja quando eu me divorciei. Eu ainda era regente de jovens e tal. Aí eu falo assim que a palavra, ela é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, uma palavra pode matar uma alma e jogar uma alma no mundo. Ela abençoa, mas ela também mata. E nessa época, eu entendo que eram tempos diferentes. Um pastor virou para mim, meu pastor, ele falou assim para mim, olha, como você agora é divorciada, ele não usou de sabedoria, ele também não pensou no que ele ia falar, entendeu? Como você é divorciada, eu vou ter que te tirar da responsabilidade de regente de jovens. Ele poderia ter falado de outra forma, de uma maneira que não fosse machucar, entendeu? Porque a mulher, quando ela é divorciada, ela não consegue ficar sozinha. E aí isso machucou, porque na realidade ele poderia ter falado diferente. Ele poderia ter falado, olha, eu vou te tirar da frente dos jovens, vou dar oportunidade para outra pessoa, né? Você já está machucada, você já está magoada. Aí uma pessoa vem e te fala uma palavra que às vezes te impacta, fragiliza ainda mais. Com isso eu já estava com esses questionamentos que Deus não fazia nada na minha vida, e eu já foi uma porta para eu ir pro mundão mesmo, entendeu? Aí uma pessoa que nunca teve vício, eu comecei a fumar, eu fiquei um bom tempo em depressão, né? E aí eu conheci amigos, né? E esses amigos me convidaram um dia para ir para uma festa, e nisso eu já comecei a participar de coisas, porque há amigos e amigos, e esses tipos de amigos, quando eles influenciam você, eles entram de maneira devagar. E o diabo, ele é assim, ele entra plantando coisa no seu coração, plantando coisa na sua mente, para que você possa participar dos Sim. pratos que ele prepara para você, entendeu? E foi devagar, eu comecei a beber, comecei a fumar. Aí de repente, quando eu vi, eu já estava fumando maconha, entendeu? Nossa. Aí nisso eu já estava frequentando balada, já estava cheirando cocaína. E isso foi assim,
uma consequência. Mas você, assim, em nenhum momento você teve medo ou lembrança, né, do solo que você já pisou, o solo santo, e de repente do que isso poderia, quais seriam as consequências de tudo isso? Sim, sim. Eu costumo falar assim, as pessoas falam assim, ó, por isso que fala que é mais fácil você trazer uma pessoa para a igreja que nunca participou do que você ganhar um desviado. Entendeu? Por quê? É o que eu te falei, eu já estava magoada, já estava chateada, já tinha acontecido várias coisas na minha vida, eu achava que aquilo ali seria a solução para eu poder me reerguer. Só que a gente sabe que aquilo ali é uma felicidade momentânea, entendeu? E sim, eu tinha o temor do Espírito Santo de Deus, né? Porque você sabe, você fala, peraí, eu não fui ensinada dessa forma. Só que eu acho que o inimigo te cega de uma forma que você acha que você tem que fazer aquilo para você ser feliz, entendeu? Então, não é que não existe o temor, existe o temor. E eu falo assim que todos os lugares que eu ia, ou tudo que eu ia fazer, o Espírito Santo sempre estava ali, incomodando e mostrando para mim que não foi daquela forma que eu fui criada, né? Que Deus não tinha preparado aquilo para mim, que Deus tinha algo melhor para mim, entendeu? Que aquilo ali era coisa do diabo. Só que o inimigo, ele te cega, né? Porque a própria Bíblia diz que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, né? E Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E quando a gente está no mundo, a gente fica cega, né? Como a própria Bíblia diz, que quando você se afasta dos caminhos do Senhor, 7 demônios te acompanham. E isso é verídico, porque só quem está na casa do Senhor e vai para o mundo entende o que essa palavra quer dizer. Porque tudo que você não fazia, você começa a fazer. Tudo que você não praticava, você começa a praticar. Entendeu? Como uma forma de fuga, como uma forma de... É desafiador, né? Parece que Sim. agora você tem autoridade, autonomia para qualquer coisa e você se sente forte a ponto de fazer tudo o que você não fazia antes, né? Exatamente. E tudo isso acarretado de uma depressão. Por isso que a gente fala, a depressão, ela é algo assim, que ela tem que ser cuidada. E as pessoas ainda, mesmo no século XXI, não entendem que precisa ser tratado, precisa ser cuidado, precisa ser acompanhado, porque ela pode desencadear vários tipos de coisa. O vício, a bebida. E como era? Você utilizava maconha, depois começou cocaína? Sim, comecei a fumar maconha, né, quando ia para as baladas e tal. Aí antes era só os amigos que davam, porque quando você vai para o mundo, o diabo, ele usa pessoas para te levar em certas coisas. Então, o teu amigo vai te oferecer um cigarro de maconha, ele vai te oferecer uma carreira de cocaína, só que aí depois, quando você não tem mais como fazer, ninguém vai te oferecer mais, eles vão virar as costas. Porque é assim que funciona, principalmente no vício, entendeu? Sim. Eles te oferecem um cigarro de maconha, você começa a fumar, daqui a pouco você já está viciado, daqui a pouco a maconha não é suficiente, você vai para a cocaína, entendeu? E foi assim, eu comecei a fumar maconha, fumar cigarro, uma coisa que eu nunca tinha feito, comecei a beber. Aí ia para as baladas, para me manter sóbria, me manter estável, eu comecei a cheirar cocaína para poder segurar a bebida, que ela corta a bebida, né? Então, era uma forma de eu beber e ficar serena à noite, como eles dizem, entendeu? Sem se embriagar. Então, a cocaína é esse o objetivo. Só que quando você vê, você começa a cheirar 1, 2, 3, quando você vê, você já não consegue sair mais. Como você financiava o seu vício? Quando eu me separei, eu cheguei a ganhar um valor, ele era um valor não muito grande, e esse valor, em 6 meses, eu acabei com ele, em drogas. Então, essa era a forma de financiar o meu vício. E quando esse valor acabou, você ainda continuava no vício? Continuava no vício, fazia um biquinho ali, outro biquinho ali, mas assim, quando eu via, eu já estava afundada, não tinha mais condições. É aí que você vai para drogas mais baratas, que no caso, crack, né? Só que, graças a Deus, Deus teve misericórdia. Eu fiquei quase 3 anos viciada, entendeu? Então, assim, quando você vê, você fala, poxa, eu já tô no fundo do poço, né? E
E aí você vai para algo que você consiga bancar, mas... E nesse momento, assim, Dani, sua família, porque como você falou, que você já conhecia, você vem de um lar evangélico, sim, a família, como que te via, olha, como te orientava? Na realidade, eu fazia de tudo para que eles não soubessem, né? Como meu pai e minha mãe nunca teve ninguém assim que participasse desse tipo de coisa, então eles não sabiam como era. Então, nesse tempo que eu estava bem afundada mesmo, eu morava sozinha. Aí, quando eu tive que entregar a casa onde eu morava e ir morar com eles, aí que eles começaram a perceber o tipo de comportamento. Porque eu sou uma pessoa alegre, extrovertida, e aí eu comecei a ficar uma pessoa nervosa, porque até mesmo pela abstinência da droga, porque às vezes eu não tinha para comprar. Entendeu? Entendi. E às vezes eu me trancava no quarto, eu tinha crises, entendeu? E aí que eles começavam a ver o comportamento, porque no dia a dia eu tentava esconder, né? Pra eles não perceberem. Mas quando você passa a morar junto, aí é diferente, né? É. E aí eles começaram assim, meu pai meio que fazia que não sabia. A minha mãe sabia, ela via a situação, mas ela também não sabia como fazer para poder ajudar, porque eu já tinha passado por isso, né? Foi uma situação diferente, uma situação que nunca tinha acontecido na família, entendeu? E eu falo que foi a graça de Deus mesmo que... Quanto tempo isso durou, né? Isso demorou uns 3 anos. Uns 3 anos assim, nessa luta. Fui trabalhar em cidade fora, fui trabalhar de doméstica em algumas casas para ganhar meu dinheiro, ser independente, mas mesmo assim ainda tinha minhas recaídas e voltava pro vício, entendeu? E o que te libertou, Dani? Olha, por mais que tudo que eu passasse ali, né, eu sempre lembrava, Deus tinha feito por mim, né? E eu percebia que eu estava sendo ingrata, né? Porque eu saí do berço evangélico, eu nunca tinha me contaminado com as coisas do mundo, né? E aí um dia minha mãe me chamou e falou assim, olha, eu sei o que está acontecendo e seu pai também já desconfia. E se você não sair disso, ele vai te internar e ele vai virar as costas para você. E meu pai, ele era uma pessoa muito rígida, já é falecido, né? Meu pai, ele era um cara muito rígido, com ele não tinha meio termo, entendeu? Era e era, não tinha conversinha, entendeu? E aí ela falou, ou você toma uma atitude, ou eu vou ter que falar com ele e ele vai ter que tomar uma atitude. Mas assim, isso é uma coisa bem complicada, porque é o que eu falo, é difícil você estar numa situação, você estar nos vícios e você ter que ter força de vontade para poder sair, entendeu? Isso é muito complicado. Aí eu falava, tá bom, eu vou para a igreja. Aí eu ia para a igreja, voltava para os caminhos de Jesus. Aí daqui a pouco eu já saía de volta. Aí o diabo sempre preparava um prato, porque o diabo ele é assim, ele é sujo e astuto. Ele sempre vai preparar algo que aos nossos olhos carnais vai ser melhor do que aquilo que o espiritual está recebendo, entendeu? Não que seja o melhor, mas ele vai tentar fazer. Você consegue isso, assim dar um exemplo só para de repente quem está nos assistindo entender, porque assim para nós é até fácil falar, né, dos pratos, mas o que seria um prato oferecido ou uma coisa assim que aos nossos olhos nos chama mais atenção do que manter firme no evangelho? O que seria esse? Ele vai, por exemplo, eu voltava para a igreja, não falo, não vou fazer mais isso agora, né, não tem como fazer mais isso porque eu vou voltar para a igreja. Aí o diabo, ele usava sempre uma pessoa, vamos lá, eu pago, eu te ofereço. Não, hoje é por minha conta, a bebida. E, você não tá com saudade do pozinho? Vamos lá, meu, sabe? Então, esses são os pratos. É o diabo usando pessoas para tentar te atrair para o caminho que ele quer, entendeu? Então, sempre o diabo vai usar alguma coisa para poder te fazer dessa forma. Vamos colocar lá, às vezes eu tava na igreja firme, aí aparecia um rapazinho bonitinho, entendeu? Então isso são pratos que o diabo coloca no caminho da gente para poder tirar a gente da comunhão do Senhor, entendeu?
Então, E aí você dessa acabava, forma. por exemplo, você ia para a igreja, aí no meio tempo você encontrava alguém que sugeria você voltar a usar, aí você usava, e como que você se sentia? Mal. Eu me sentia... É assim, é que a gente fala, é aquela alegria momentânea. Só quando você põe a cabeça no travesseiro, aí você vai entender que você foi iludido, né? Pela aquela alegria momentânea, porque aí bate a tristeza, bate a depressão, bate a angústia, bate o remorso, bate o arrependimento. Você fala, poxa, mas eu estava tão bem e olha o que aconteceu. Entendeu? É um ciclo vicioso, entendeu? Até que você precisa entender que se você não tiver objetivo, você nunca vai conseguir firmar. Entendeu? Então, infelizmente, quem tem um vício, quem pratica algum tipo de vício, é assim que funciona, é um ciclo vicioso. Você tem que ter força de vontade e ter Deus na sua vida, senão você não vai conseguir, entendeu? E você consegue, assim, exemplificar para nós o que você perdeu primeiro, com essa com esse retrocesso, né, dos caminhos do Senhor, e o que a droga também te proporcionou? Muita coisa ruim. Muitas sequelas, muita coisa ruim. Eu quase perdi minha vida, né? Porque no ano de 2005 para 2006, não sei se vocês vão se recordar, teve um ataque do PCC em todas as cidades, né? Eu morava no interior de São Paulo, isso foi muito forte lá. E eu lembro que uma das noites eles tinham pedido na TV que era para fazer um toque de recolher, né? Às 8 horas da noite, para ninguém sair na rua. E o vício ele falava mais alto. E eu lembro que eu saí, comprei pedra para fumar. Aí voltamos para uma casa onde a gente ficava, usando tal. E eu tava tão drogada, mas tão drogada, que eu acabei dormindo num colchão, né, no chão assim. E uma troca de tiro entre o PCC e a polícia, o tiro pegou um palmo da minha cabeça, assim. Então, naquele dia, Deus mostrava para mim que Ele ainda cuidava de mim. Por mais que eu virasse as costas para tudo que Ele tinha feito para mim, Ele ainda tinha zelo pela minha vida, entendeu? E Ele mostrava para mim, eu tô te dando mais uma chance, entendeu? Então, assim, eu quase perdi minha vida. Um tempo depois, eu quase fui presa por por estar com muita droga. Foi Deus também que... Mas por que você estava com muita quantidade? Porque a gente morava numa cidade pequena. E a gente, quando ia pra balada, algo desse tipo, a gente passava numa outra cidade vizinha e pegava droga tipo para 5 pessoas, 6 pessoas, pra uma noite inteira, para um final de semana inteiro. Entendeu? E eu lembro que nessa cidade vizinha tinha um bairro lá que é muito assim, o tráfico é muito forte, né? E eu andava eu e mais 3 amigos. E nesse dia nós fomos e eu acho que a gente tinha comprado mais ou menos uns 7, 8 chicletes de maconha, que são tablets assim, né? E quase uns 15, 20 pinos de cocaína. E nessa época isso era... se você fosse pego com essa quantidade, você ia preso por tráfico de droga, né? E aí, quando nós saímos da cidade, o irmão do traficante denunciou nós para a polícia. E nós não sabíamos. Aí, quando nós chegamos dentro da nossa cidade, uma cidade de 7 mil habitantes, então, você imagina o bafafá que não ia ser, né? Todo mundo ficou sabendo. Sim, exatamente. E eu lembro quando nós fomos entrar na cidade, 3 carros da polícia cercou a gente. Nossa. E aí eu falei, e agora lascou. Aí eles falaram assim, vamos jogar fora. Eu falei, se vocês jogar fora, eles vão ver. E eu lembro que eu catei essa droga e coloquei dentro da minha blusa, entendeu? Porque eu sabia que não tinha policial feminina na época lá. E aí eles pararam a gente, eles não encontraram bebida, não encontraram nada, porque os meninos estavam tomando antibiótico e estavam tomando refrigerante. E eles fizeram batida nos meninos e ele falou assim, você aguarda aí que nós já vamos conversar com você. Eles vistaram o carro, não tinha nada, mas eu já estava tremendo. E eu disse assim, Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu volto para os seus caminhos e não saio nunca mais, né? Porque eu falo que na hora do aperto a gente lembra de Jesus, né?
Aí Deus está falando com a gente, olha, eu tô mostrando para você que só tem um caminho, que se você for pro outro não vai dar certo, né? Uhum. Só que às vezes a gente tá cego espiritualmente e a gente não quer entender isso, Meu né? Deus. E aí eu lembro que eles terminaram a batida e eles vieram falar comigo. Aí eles perguntaram, você tem alguma coisa? Eu disse, não tenho nada. Eles falaram assim, a gente pode revistar? Eu falei, olha, vocês podem. Eles falaram, mas a gente não pode revistar. A gente vai chamar a policial feminina, então. E aí eu sabia que se eles chamassem, eu tava... Acabou. Ou era prisão, não tinha jeito. E aquilo ali ia ser vergonha pra minha família, né? Era Deus falando assim comigo, olha, a que ponto você chegou? Nesse ponto aí você estava com qual idade já? Nessa época eu tava com uns 18, 19 anos mais ou menos, entendeu? Quase completando 20. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E Deus, ele foi tão lindo assim que ele falou assim, eu vou te livrar e vou mostrar o porquê que eu te livrei. Né? Porque quando ele foi chamar, essas viaturas eram de uma cidade vizinha, não era nem da nossa cidade. Aí chegou uma viatura da nossa cidade e falou assim, não precisa fazer nada com ela, não precisa chamar a polícia feminina, porque eu conheço a menina, é a Daniela. Ela é filha do seu João, que tem um mercadinho, inclusive eles são crentes. Deus estava dizendo para mim assim, eu estou te livrando por causa do teu pai e da tua mãe, entendeu? É por causa das orações dele que eu estou fazendo algo por você. Eu sabia que se eu caísse lá dentro daquele lugar, eu nunca mais sairia. Porque ali não é um lugar que resgata pessoas. A maioria das pessoas sai dali pior do que entra, entendeu? Lógico que há sim conversão, há sim transformação, há sim restituição de vida. Mas a gente sabe que também há muitas coisas ruins que acontecem ali dentro, entendeu? E naquele dia ele falou assim, pode entrar no carro e pode tomar o rumo de vocês. E eu lembro que tem uma linha que corta a minha cidade, a parte de baixo com a parte de cima. Quando os policiais saíram, eu já fui arrancando tudo dentro da blusa, jogando dentro do carro. E eu disse, vou para a igreja hoje. Vou lá agradecer a Deus pelo que ele fez na minha vida, entendeu? Mas é difícil, não é fácil. É só Deus mesmo para ter misericórdia. Hoje eu olho e falo, só Deus. Mas aí esse dia foi o final ou aí ainda não houveram? foi o final. Ainda teve várias recaídas, ainda até chegar naquilo que Deus tinha para fazer na minha vida. Porque o vício é uma coisa difícil, entendeu? E assim, Dani, quanto tempo que você, assim, em quanto tempo que você consegue exemplificar para nós? Por exemplo, a gente está entendendo que foram 3 anos seguintes aí, né? Sim. Entre... idas e vindas. Isso. E assim, em que momento que realmente cessou? Olha, eu lembro que eu tinha voltado a morar com os meus pais e chegou um dia que o diabo não cessava de... Nesse meio tempo você tinha algum relacionamento? Tinha aqueles relacionamentos frustrados, entendeu? Ficava um tempo e nada dava certo, porque é assim que funciona, né? São expectativas que a gente cria, mas que não são realizadas, entendeu? E aí eu lembro que um dia eu estava muito ruim mesmo, e o diabo ele sempre se manifestando de formas assim pra, sei lá, pra me deixar doida, pra mostrar que eu já era um lixo humano. Porque é isso que o mundo faz com a gente, entendeu? É isso que o vício faz com a gente. Você fala, poxa, mas eu era assim, eu era assim, eu era assim. E hoje eu sou o quê? Eu sou nada, entendeu? E eu me lembro muito bem que eu entrei no banheiro e eu me olhei no espelho e eu não me via. Eu via um monstro. E eu falava assim, essa não sou eu. E eu falava com Deus, falava assim, essa pessoa não sou eu, não foi assim que os meus pais me apresentou na igreja, não foi assim que Deus planejou. Eu já tinha, a pele já estava toda horrível pelo excesso de drogas. Você emagreceu? Emagreci, cabelo já caindo, entendeu? Sabe?
nesse processo eu tive quase 3 cânceres, entendeu? Então foi uma coisa bem difícil, uma coisa bem complicada. E aí eu falei, eu preciso tomar uma atitude, mas eu não sei o que fazer. Mas eu falei assim, Senhor, se o Senhor tem algo para fazer na minha vida, eu creio que o Senhor pode fazer, porque eu sozinha não posso. E aí eu lembro que eu falei, eu vou ter que sair dessa cidade, vou ter que arrumar um emprego, vou ter que fazer algo para se afastar desse tipo de coisa, né? Aí você já morava com seus pais? Eu morava com meus pais. E aí um dia eu resolvi, eu levantei e falei, eu vou tentar mudar de vida. Eu sei que não vai ser fácil, vai ter dias que vão ser difíceis. Vai ter dias que eu vou chorar, vai ter dias que eu vou querer usar e eu não vou poder porque eu vou ter que ser firme. E aí eu falei, mãe, eu vou para Ribeirão Preto para tentar arrumar um emprego. E que lá era uma cidade pequena, não tinha, entendeu? Aí ela falava assim, desde que você consiga sair dessa vida, é o que eu mais quero que você faça. E eu lembro que eu peguei um ônibus sem conhecer nada. E fui, desci na rodoviária de Ribeirão Preto e comprei um jornal na banca. E sentei lá e comecei a circular. Aí me falaram assim, ó, por que você não vai no shopping para dar uma olhada, né? Em alguma coisa, de repente você encontra alguma coisa. Mas eu sabia que eu só poderia um emprego se eu pudesse morar no emprego. Porque como que eu ia pagar aluguel e me sustentar? Ainda mais numa cidade cara como aquela, né? E aí eu catei e falei, vou dar uma olhadinha lá no shopping, de repente eu encontro alguma coisa. E eu montei no ônibus que eles me indicaram lá e falaram, esse ônibus vai descer no Ribeirão Shopping. Eu falei, tá bom. E eu montei. E de repente, quando eu olho, tem um senhor, e ele é conhecido como Daniel, o irmão das balas. E eu não sabia, fiquei sabendo disso depois. E ele entrou dentro de um ônibus carregando uma sacola de bala de coco. E ele entrou, passou pela catraca e ele estava cantando aquele hino. Então, minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Mas ele cantava alto para todo mundo ouvir. Aí eu falei, pronto, vem vindo um crente aí, né? Só que era Deus trajando uma nova história ali naquela hora, entendeu? E ele sentou atrás de mim e falou assim, moça, Deus tem algo para fazer na tua vida. E hoje eu só entrei aqui para falar que Deus vai abrir uma porta aqui para você. E que Ele vai fazer algo novo nessa cidade. E que através da sua vida, muitas almas virão para o meu caminho. E o único lugar que tinha para ele sentar era atrás de mim. O ônibus estava cheio, ele sentou atrás de mim e era o único lugar. E ele falou, você crê? Eu falei, creio. Ele falou assim, começa agora, a partir de agora. Algo que Deus vai mudar a tua história nessa cidade. Você vai ser conhecida nessa cidade. E eu falei, amém, eu creio. E ele puxou a cordinha e desceu no próximo ponto. Ele entrou só para falar comigo. E eu falei, amém. E aí eu lembro quando eu tava chegando no shopping, meu telefone tocou, era uma moça chamada Márcia. Ela falou assim, ei moça, me indicaram você para poder fazer uma entrevista. Aí eu falei assim, tá bom. Aí ela falou assim, eu quero que você venha aqui na minha casa. A moça que cuidava do meu filho ficou 5 anos aqui, ele não aceita outra pessoa. Ele só aceita ela. Mas vem aqui conversar comigo, eu preciso de uma babá e uma doméstica. Eu falei, tudo bem. Ela falou, é pra morar no emprego. Eu falei, vou. Aí quando eu cheguei era uma chácara. E aí ela abriu o portão da chácara e quando eu vi o menino veio correndo de lá. E ele abraçou na minha perna e falou assim, você vai ser minha nova babá? E aí ela falou assim, a gente não precisa nem conversar. Eu falei, por quê? Ela falou, porque ele não faz isso com ninguém. E eu disse que se ele fizesse isso com alguém, seria a pessoa ideal para cuidar dos meus filhos e da minha casa. Ela falou, pode começar na quarta-feira. Ela nem chegou a conversar comigo, nada assim, sabe? Ela falou, pode começar na quarta-feira. E aí eu comecei a trabalhar na casa dela. E eu morava, eu chegava na segunda, ia embora na sexta. E final de semana eu ficava na casa dos meus pais. E aí Deus começou a transformação. Começou a mostrar que o que ele tinha era maior, né? Começou a moldar, eu ainda, né, estava fora da igreja, eu às vezes ainda bebia, né, saía na sexta-feira do serviço, parava na rodoviária, tomava um chopp, mas aí Deus já começou a mostrar para mim que tinha algo para fazer, entendeu? Entendi. E aí Deus foi trabalhando de forma assim que
que eu fui sentindo que eu precisava da libertação, entendeu? Porque eu vi isso aí, se você precisar da libertação. Se você não for liberto, não tem como a sua vida andar para frente. Porque eu falo Você fala assim... liberto é você anular, é você se isentar mesmo, mas assim, você atribui isso existe algum procedimento? O que uma pessoa que esteja nos assistindo hoje... Não há um procedimento, não há um procedimento. Eu creio que para mim, Daniela, tá? Eu creio que o procedimento ali foi uma nova chance de vida que Deus estava dando para mim. Deus estava falando para mim, olha, eu estou abrindo todas as portas que você precisa para eu fazer algo melhor na tua vida. Que a gente se engana achando que o algo melhor está lá fora. Não tá. Entendeu? O algo melhor está naquilo que Deus preparou pra gente. Às vezes as pessoas podem não entender, mas quando eu falo assim, quando eu falo de libertação, libertação é você fumar um cigarro de maconha aqui na minha frente e eu não senti vontade. Entendi. Libertação é você, quando você bebe e você abrir uma lata de cerveja aqui na minha frente, eu não senti nem minha boca encher de água. Isso é libertação. Libertação é quando Deus faz a nossa vida. Porque eu não tenho poder para fazer isso. Você também não tem poder para fazer isso. Mas quando a gente se coloca na presença de Deus e fala assim, Senhor, muda, faz, porque eu não consigo. Quem somos nós? Nós não somos nada. Verdade. Nós temos que ser dependentes de Deus. Quando nós aprendemos a ser dependentes de Deus, e quando você para e fala assim, poxa, eu já perdi isso, eu já perdi aquilo, eu já perdi saúde, eu já perdi a confiança da família, eu já perdi a minha vida. Porque se você for parar para pensar, olha o tanto de coisa que às vezes você gasta num vício. Algo que vai te fazer bem na hora, mas depois vai detonar a tua vida, cara. Hoje assim, eu falo assim, as pessoas que me conhecem sabem, eu tenho 35 anos, hoje eu sou diabética. Eu tomo insulina 3 vezes por dia. Você acha que isso não foi consequência do uso de drogas? Uhum. Foi. Hoje com 35 anos, a minha saúde é debilitada. Hoje tem jovem com 35 anos que faz de tudo. Entendeu? Hoje eu com 35 anos, eu perdi praticamente todos os meus dentes de cima. Usando cocaína, passando pó na boca para adormecer, para ter aquela sensação maravilhosa. Hoje, graças a Deus, está tudo bonitinho, porque o Senhor tem abençoado, tem ajudado. E isso aqui foi um sonho que eu sempre tive de fazer e Deus está, assim, abrindo as portas. Estou começando a fazer agora, entendeu? Mas, para quem me conhece, olhasse para mim, falava assim, cara, você acabou. Você tá, como diz o ditado aí no mundo, você tá o pó da bagaceira. Entendeu? Entendi. Mas quando Deus faz na nossa vida, Ele restitui tudo, entendeu? E você se livrar de um vício é renúncia. É renúncia. É igual você falar, eu vou deixar de fazer isso para eu conquistar aquilo. E quando você está na presença de Deus, é a mesma coisa. Não, para mim ser liberto, para mim ser um servo de Deus realmente, eu tenho que parar com isso, com aquilo ou aquilo. Então é você abrir mão. Quando você abre mão daquela necessidade que o teu corpo está querendo para poder fazer algo que Deus quer, ixi, Deus abençoa de uma forma maravilhosa. Aí você continuou o seu trabalho? Sim, continuei meu trabalho. Aí você casou hoje? Voltei para os caminhos do Senhor, né? Tava meio lá, meio cá, mas voltei. E aí eu conheci meu esposo, ele não era crente. E um dia eu ganhei ele para Jesus. E eu achava engraçado, porque um dia eu fui numa igreja e Deus usou um irmão falar assim, você vai casar com um homem de Deus, com um pastor. Eu falei, mas peraí, como que eu vou casar com um pastor? Ou ele tem que ser viúvo, mas não, Deus ia fazer desde o começo. Porque Deus, ele é assim, ele é lindo, né? Ele faz desde o começo. E eu ganhei ele para Jesus, ele se converteu, batizou, foi ao diaconato, foi ao presbitério, foi ao evangelismo e hoje ele é pastor, o homem de Deus. Então assim, Deus, ele é perfeito, né?
Então, assim, Deus, ele quis falar, eu vou fazer na sua vida e vou fazer na vida de alguém para vocês estão juntos ainda, entendeu? Então, assim, fácil não foi, né? As marcas a gente carrega, né? Tem coisas que a gente carrega até hoje, não tem como a saúde, né? Se as pessoas entendessem o que a droga faz no corpo de uma pessoa, jamais as pessoas usariam. Jamais. Ali você não sabe nem o que você está ingerindo. E o que ela faz, ela destrói. Ela derruba. Ela te joga na sarjeta. Ela te joga numa praça. Tinha dia que eu não queria voltar para casa. Os meus pais não viam a situação que eu estava de manhã. E eu dormia na praça, esperando dar o horário para eu chegar em casa. Isso é coisa que o inimigo faz. Peraí, eu estou te colocando nessa situação, você está envergonhada e você não pode nem se apresentar na tua casa, porque olha o lixo de pessoa que você é. E é assim que ele faz, entendeu? Agora, quem olha para você hoje, assim, Dani? Olha... Você acha que teve uma mudança? Sim. Eu lembro de uma vez que eu passei numa rua, uma rotina na minha cidade, e as irmãs passavam para ir na igreja, e eu ia passando na rua, e elas falavam, eu vi quando uma delas falou assim, essa moça aí é só Jesus na vida dela, ou ela vai ser presa ou ela vai ser morta. E aquilo ali doeu no meu coração por estar ouvindo de pessoas que me conheciam dentro da igreja e em vez de estar orando por mim, estava falando palavras que não é de um servo de Deus. Não é. Porque se você vê uma pessoa naquela situação, você fala, vou orar por aquela pessoa porque aquela pessoa precisa de Deus. Eu vou orar por aquela pessoa porque ela precisa de um resgate. Agora, quando você ouve uma pessoa, aquilo ali não tem jeito, e esquece que o maior dono do milagre é Jesus. É Ele. A última palavra é dele. Se ele falar eu resgato, eu resgato. Se eu falar eu salvo, eu salvo. Se eu falar eu curo. É Deus, ele é assim. Só que as pessoas começam a minimizar o poder de Deus na nossa vida. Entendeu? Elas proferem aquilo que elas creem, aquilo que elas estão vendo de vista, né? Então, assim, falta às vezes uma visão espiritual, né? Sim, com certeza. Julgam, assim, pela situação, pelo aquilo julgam a capa, o livro pela capa, né? Hoje não, hoje, graças a Deus, as pessoas veem e falam, realmente, Deus é na sua vida, né? Nós não somos nada. Nós somos só merecedores, nós temos que ser merecedor da graça de Deus. E a gente tenta alcançar isso todos os dias. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu aprendo todos os dias. Cada dia eu aprendo uma coisa diferente. Mas hoje eu falo assim, graças a Deus que Deus foi na minha vida. Graças a Deus que Ele me libertou. E a libertação é isso, é quando as pessoas olham para você e falam assim, olha, o que Deus fez? Entendeu? Hoje as pessoas olham para mim diferente, respeitam, né? Nós chegamos a dirigir algumas igrejas em Ribeirão Preto e lá eles têm costume de chamar de pastora, né? E eu falando, não sou pastora, sou missionária, mas no interior eles têm essa mania, né? Uhum. Eles falam assim, pastor, o que Deus fez, né? Eu falo assim, Ele fez porque Ele teve misericórdia, Ele teve graça. Graça. Porque se não fosse por Ele, a gente não estaria aqui, né? Sim. Então, assim, Ele foi maravilhoso, Ele foi Deus na minha vida, foi fiel. Que benção. E você, Dani, tem uma mensagem para deixar para os nossos ouvintes, para aqueles que estão nos assistindo, uma mensagem de, assim como Deus fez a sua vida, para aqueles que precisam, não só em relação às drogas, mas aquele que hoje se encontra perdido, que Deus tem a misericórdia também de alcançar. Deixa uma mensagem no nosso canal. Sim, eu quero falar para você que está ouvindo, você que está assistindo, que não há algo impossível que Deus não possa fazer. Eu creio assim que quando é possível, Deus nos dá a capacidade de fazer, de executar. Agora, quando a gente achar que está difícil, que a gente não está conseguindo, nosso maior ajudador é o Senhor Jesus, né? Eu costumo dizer que hoje eu olho e falo, eu sou grata. Grata por
por tudo que Deus fez na minha vida. Eu sou grata a Deus pelo ar que eu respiro, pela minha saúde, por mais debilitada que ela seja, eu sou grata a Ele. Sabe, eu falo assim, e nesse tempo de pandemia eu também tenho aprendido a viver mais, a querer fazer mais. E não fazer só dentro da minha casa, fazer pelos outros, entendeu? É entender que as pessoas precisam de ajuda. E às vezes, na correria do dia a dia, a gente não para dar um bom dia, para dar uma boa noite, para falar um Jesus te ama. E eu tenho entendido que aquele que às vezes está ali na sarjeta também é filho de Deus. Ele só não teve uma oportunidade de entender que Deus é Deus na vida dele. E se eu não passar como serva de Deus e não falar para ele Jesus te ama, às vezes ele nunca vai conhecer aquilo que Deus quer fazer na vida dele. Entendeu? E infelizmente as pessoas hoje têm vivido na intolerância. Pessoas que qualquer coisa que você fala quer brigar, quer discutir. E nós, como servos de Deus, nós temos que entender que nós temos que estar sempre debaixo da graça dele, né? Então, quando você tiver algum problema, alguma dificuldade, nosso Pai é aquele que está no céu, né? E quando a gente fala com Ele de filho para pai, quando a gente chora, às vezes a gente não precisa nem soltar nenhuma palavra. Ele conhece o nosso coração e esquadrinha a nossa mente, né? Então, Ele é aquele que faz o melhor para nós. Então, quando nós estiver desanimado, abatido, numa situação difícil, pedir para Ele para que Ele possa fazer o melhor por nós. Todo o nosso bate-papo com todas as pessoas, a gente sempre finaliza com um pedacinho de um louvor, algo que te marcou. Você teria aqui mesmo no gogó para a gente te acompanhar aqui? Ou um hino da harpa, da sua preferência? Sim, eu gosto muito daquele hino de Jó, né? E faz tempo que eu não canto. Gosto muito de cantar, mas faz tempo que eu não canto. Mas eu vou cantar um pedacinho, que Deus venha abençoar as nossas vidas, amém? Amém. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glória a Deus. Dani, te agradeço muito. Seu testemunho falou muito comigo. Eu creio que vai impactar a vida de muitas pessoas e vai alcançar muitas almas. Através de um canal, né, como você falou, às vezes a gente liga o nosso piloto automático do nosso dia a dia e às vezes deixamos de enxergar pessoas que estão precisando de uma palavra, precisando saber que Jesus ama todas as almas. Sim. Mas eu creio que essa palavra pode chegar em muitas almas, esse testemunho seu. Eu agradeço muito por você ter aberto as suas portas, da sua casa, do seu lar, ter nos recebido e contribuído também com o nosso canal, tá bom? Amém. Muito obrigada. Eu te agradeço. Pessoal, mais uma convidada aqui conosco no nosso canal Cristalizou. Eu peço a todos que se inscrevam no nosso canal. Abaixo vai estar o nosso link, todas as nossas descrições. Então, para que você não perca as próximas, se inscrevam em nosso canal. Muito obrigado a todos e por hoje é só. Um beijo, pessoal. Até mais.